Olá, amores e amoras, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris e hoje é o dia que a gente vai testar este lápis aqui, que é o lápis Caran d'Ache Aquarelle Prismalo. Prismalo? É, 30. São 30 lápis coloridos aqui. Eu já fiz a resenha desse lápis aqui. A resenha que eu faço é apenas a tabela de cores para a gente saber como é que ele se comporta em cima de uma superfície branca ou uma superfície neutra, tá? Então a tabela já foi feita. E hoje eu vou escolher um livro de colorir e a gente vai fazer uma pintura com esse lápis aquarela, tá? Esse lápis aqui foi o resultado de uma votação que eu fiz lá no Instagram. Se você não tá no Instagram, vai lá, me segue. Então lá no Instagram o pessoal escolheu esse aqui como sendo o primeiro dessa temporada aqui do YouTube do Estúdio Bridge, né? Que é o primeiro semestre de 2021. Então eu vou escolher um livro de colorir, alguma página bem legal e a gente vai colorir juntos, tá bom? Então é isso. E mais à frente, em algum momento eu faço um desenho meu e vou colorir também, tá? Mas no vídeo de hoje realmente é pra gente pegar algum desenho que já esteja pronto, que é uma coisa mais rápida, e colorir, tá? Então é isso. Vamos ver como é que é? Então vamos lá. Eu escolhi esse livro aqui, que foi um livro que eu ganhei de presente. Ele é Rituals and Magic Spells to Color, Color and Conjure, de Natalie Zaman e Wendy Martin. E aqui, isso aqui não foi eu que pintei, já veio assim. Aqui fui eu que pintei, aqui é a dedicatória da Andrea. Já agradeci em vídeo. Agradeço novamente, muito obrigada. Aqui eu já pintei alguma coisa, porque quando eu tô assim, distraída, sabe? Quando eu quero pensar em alguma coisa, eu me distraio, na verdade, sabe? Eu boto o pensamento pro alto e procuro a solução justamente me distraindo, sabe? Pensando em outras coisas. Aqui eu já fiz uma pintura. Isso aqui, por acaso, foi esse lápis aqui da Caran d'Ache. Eu usei um pouquinho ele aqui. E hoje eu escolhi esta figura aqui, tá? Aqui é um pedaço de acetato que eu sempre uso para colocar aqui embaixo. Às vezes eu também coloco simplesmente uma folha de papel, desses papéis de impressora mesmo, né? Tá ótimo. Eu tenho aqui água filtrada, alguns pincéis, né? Dependendo aqui do tamanho do que eu vá pintar, eu tenho um pincel chato, um pincel pequeno, outro um pouco maior e um realmente maiorzão, tá? Os pincéis também, gente, vocês devem usar aí o que vocês tiverem. Existem pincéis específicos para aquarela, que são os melhores, tá bom? Eu sei que às vezes a gente vai numa loja, até na internet, tem assim, pincel para aquarela e acrílica. Não, isso aí é coisa que o vendedor bota lá, ou que o site bota. Mas pincel para aquarela, ele é específico para aquarela. As cerdas são diferentes, elas têm outro formato, tá? Então, pincel para aquarela. Se você não tiver, você usa o pincel que você tiver. Aqui eu tenho uma toalha, né? Dessas de papel pano, né? Mas pode ser um tecido também, um pedaço de algodão, uma camiseta ou uma meia. Vocês que acompanham aqui o canal sabem que eu uso meia aqui, aquelas meias esportivas, né? Eu corto a ponta e enfio a meia aqui, tá? Então, é basicamente isso. E outra coisa que eu costumo usar também é pincel, porque às vezes o lápis solta aquela sujeirinha, né? Então, eu vou limpando aqui com esse pincel. Apontador, eu tenho alguns apontadores e esse aqui é um que eu gosto bastante, é da Faber-Castell. E ele abre aqui, a gente escolhe o tamanho da ponta e depois, assim, a gente abre e limpa o reservatório dos dois lados. Então, é bem interessante, é um que eu gosto. Pronto, já caiu aqui, ó, tá vendo para que serve o pincel? Para você não passar a mão, né, no trabalho. Então, um apontador. Ocasionalmente, eu também uso uma borracha dessas aqui, que é uma borracha moldável, né? Dessa. Às vezes eu uso para retirar a tinta, é bem legal. Essa borrachinha, ela deve ser guardada num compartimento, assim como uma caixinha, ou então dentro de um saquinho plástico, tá? Para ela não ficar dura. Então, vou usar essa borrachinha. Pode ser que eu use também um esfuminho, que é isso aqui, é um lápis feito de papel, tá? Tem vários tamanhos, esse aqui é o número 1, mas pode ser basicamente qualquer tamanho, tá? Esse aqui é mais grossinho, é o número 4, mas o número 1 tá bom. E pode ser também que eu use isso, se bem que esses lápis são novos. Isso aqui é um extensor para lápis, quando o lápis está pequeno demais.
ou para quem gosta de, apesar do lápis estar grande, né, colocar e ficar maior ainda, tá? Então, esse é um extensor que eu uso bastante. E isso aqui, finalmente, é um blender. Esse meu blender aqui também é da Caran d'Ache. Ele não é um lápis blender, porque ele é todo blender, tá? Existe lápis blender, ele é igual lápis, ele é feito de madeira e por dentro a mina é de blender. Eu prefiro assim, todo blender, tá? Então, basicamente, é isso que eu uso. Uma folha de papel, pode ser uma folha de papel dessas de impressora, né? Apenas para que a oleosidade que a gente tem, a oleosidade natural da nossa pele, quando a gente for colocar em cima do desenho, não manche, principalmente no lápis, que é um lápis aquarela, que reage à umidade, tá? Desculpe. Então, mesmo que a gente pense que a nossa mão não está úmida, tem sempre a umidade natural da nossa pele, tá bom? Então, eu aqui, a primeira coisa que a gente faz é olhar para a figura. Aqui eu já tenho a minha caixa de aquarela. Essa caixa, a tampa não sai, ainda bem, eu gosto quando a tampa tá presa. Aqui eu tenho a minha cartela de cores, eu tenho sempre 2, 3 cartelas de cores, eu gosto de fazer cartelas, né? Aqui eu já tenho todos os meus lápis, eu coloco aqui do lado. Eu vou tentar mostrar os lápis para você, tá? O que acontece? Muita gente diz assim, ai, Cris, por favor, qual é o lápis que você está usando? Mas assim, a não ser que você tenha uma caixa exatamente igual à minha, tudo bem, você pode... Eu posso dizer o lápis que eu estou usando, mas o que eu acho mais interessante é que você veja a cor que eu estou usando, até porque os lápis da Caran d'Ache, eles não têm nome de cor, eles têm número, tá? Eu já mostrei isso na resenha que eu fiz desse lápis aqui. Então, eles não têm nome, eles têm número, tá bom? Então, o que é interessante é você observar a cor que eu tenho aqui, que eu estou usando, né? E se você tiver, por acaso, um livro desses aqui, né, e quiser fazer parecido com o meu, você adaptar para a cor que você tem aí, com o seu material, tá bom? Então, essa coisa de ficar muito preso, ai, Cris, o que você usou? Qual é o lápis? Qual é aqui? Ah, não sei o quê. Gente, isso aí não é legal. O legal é você observar e tentar adaptar, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Eu aqui, a gente olha sempre o desenho e tenta... entender isso aqui, a gente tenta perceber aqui que cores a gente vai usar, tá? Eu já vi que isso aqui é uma árvore, né? E ela é uma árvore toda recortada, então eu posso colocar marrons, verdes, até alaranjados, azuis também, fica muito bonito. Aqui é um conjunto de pedras, aqui parecem algumas flores, né? Aqui eu tenho uma cantoneira, outra cantoneira, uma cantoneira pequena aqui. Eu posso fazer essas cantoneiras iguais para criar simetria e essa diferente, até porque ela é diferente. E aqui eu tenho uma faixa escrito I honor all my ancestors. Eu honro todos os meus ancestrais. E aqui eu tenho, então, uma faixa que é o ponto principal desse desenho. A gente tem que analisar qual é o ponto principal do desenho. O que, na verdade, eu quero que o observador perceba. Nesse caso aqui, acredito eu, seja perceber o que está escrito aqui, tá? Então, eu posso também utilizar o disco cromático na playlist do Estúdio Bridge, playlist de aquarela, teoria, tem disco cromático número 1, 2, 3, 4, acho que são 6 ou 7 vídeos mostrando como usar o disco cromático. Então, através do disco cromático, eu posso escolher melhor essas cores aqui. Então, vamos lá. Eu gosto de começar, até por causa da mão, né? Por colocar a mão em cima, eu normalmente não começo daqui. Eu gosto de começar daqui para cá, porque eu sou destra, eu começo daqui e venho para cá, tá? É claro que em alguns momentos eu pinto ali, depois eu volto para pintar aqui, pintar ali, os retoques finais, tá bom? Mas a princípio eu gosto daqui para cá. Então eu vou começar com a árvore. Uma outra coisa que a gente pode fazer, mas eu não tô vendo tanta necessidade nesse nosso desenho aqui, é pegar um marcador Mitsubishi desse preto aqui, e ele é à prova d'água, então é ótimo para esse nosso trabalho com aquarela, e acrescentar desenhos aqui, caso eu ache necessário. Nesse aqui eu não tô achando necessário, mas, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e fazer isso, ó. Fica exatamente igual ao livro e enriquece o nosso desenho. Eu digo isso porque existem desenhos que às vezes são muito vazios. Por exemplo, esse aqui é um bonito desenho, mas eu aqui, por exemplo, faria talvez isso, ó.
dessa maneira. Para quê? Para que eu possa colocar mais cores aqui. Tá? Então, esse é um recurso que a gente pode fazer nos nossos livros de colorir, tá bom? Eu aqui não vou fazer, não acho que seja necessário. Então, vamos começar. Eu vou começar aqui pela árvore, pelas folhas, tá? Vou pegar algum marrom que eu esteja vendo aqui. Deixa eu botar aqui a minha tabelinha. Eu vou começar bem clarinho, tá? E o segredo do lápis aquarela ou das aquarelas em geral é a gente deixar secar, tá? Então não tem como fazer uma coisa dessas aqui de uma vez só. Eu preciso esperar secar em alguns momentos aqui, tá bom? Porque se não esperar secar, acaba borrando tudo, tá? Então ainda não é agora que eu vou usar o meu pincel. Eu gosto de colorir algumas coisas primeiro a seco e depois é que eu venho com um pincel e passo a água, tá bom? E aí talvez enquanto aqui estiver secando eu venho para cá ou venho para lá. Então vamos lá. Bom, agora eu vou pegar a minha água, um pedaço de papel aqui. Esses lápis aqui, eu vou entender que toda essa árvore será pintada assim, com esses lápis inicialmente, né? Então, eu tenho que me lembrar da numeração deles, né? E aí eu começo a pintar. Aqui são pedaços muito pequenos, então eu vou usar um pincel bem fino e vou começar aqui pela parte de cima, sempre do claro para o escuro. Nem sempre esse papel aqui onde foi impresso o desenho, nem sempre ele é apropriado para aquarela, tá? A gente precisa entender isso. Então o material reage de forma diferente de acordo também com o papel. Toda vez que eu troco de faixa, né, de cores, eu molho, ou seja, eu limpo o meu pincel.
Realmente esse papel aqui não é apropriado para esse tipo de pintura. A gente só descobre depois que pinta, né? Não tem jeito. Eu podia ter feito um testezinho aqui em outro papel, né? Em alguma página, mas eu não fiz o teste. Tá vendo? Serve de alerta aí. O pincel também não pode ter muita água. Pronto, eu vou deixar secar essa parte e depois eu completo com algumas outras cores, talvez algum vermelho, um magenta e alguns verdes mais claros aqui. Então é hora de continuar usando esses lápis e completando a árvore. Aqui também eu gosto de colocar azul, tá? Eu sei que são muitas cores, né? E usar esses aqui, que foi o que eu usei para pintar aqui.
Bom, eu tô tirando leite de pedra, né? Porque realmente nem esse é o melhor pincel para aquarela, porque ele é muito pontudo. Mas foi o que eu achei melhor, porque aqui tem pedacinhos muito fininhos que eu não ia conseguir fazer com um pincel, mesmo que fosse mais fino do que esse. Não tem como fazer e não borrar. Então, realmente não tem como, tá? E esse papel também não é adequado, então, mais uma coisa, ou seja, quando você tiver um livro de colorir desses, você vai lá no finzinho do livro, né? Bota um pouquinho de água, né? Um pouquinho de água assim num pedacinho e vê a reação, tá? Ou até usa o seu lápis, né, de pintura e faz um pouquinho assim de tinta, né, de rabisquinho e e molha um pouquinho para você ver se o papel é adequado. Esse papel não é adequado para aquarela, mas vamos continuar, tá? Eu vou tentar pintar essa árvore agora aqui, tá? E depois a gente realmente tem que deixar secar, tá? Porque se eu for pintar essa flor, essas aqui nem tanto, essas folhas, mas essas flores aqui em cima, pode dar uma borradinha. E depois eu vou, quando tiver tudo bem seco, eu venho com novamente lápis e faço aqui alguns realces em azul, ou como eu disse, em magenta, tá bom? Então, vamos continuar com esta pintura aqui.
Bom, por enquanto tá assim. E agora eu vou deixar secar completamente, tá? Porque depois que estiver seco, eu vou passar para as outras áreas, é para evitar apertar assim com a mão, né? E depois que eu passar para as outras áreas, aí a parte final realmente é dar os retoques em tudo isso aqui. Mas esse papel, já como eu disse, ele não é apropriado para aquarela. Vamos ver como é que ele está se comportando aqui do outro lado. Ó, do outro lado tá passando aqui um pouquinho, tá? Ele não é apropriado, mas é história, é um livro de colorir, né? A gente pode tentar, é até legal tentar colorir com uma aquarela num papel que não é apropriado realmente para aquarela, porque a gente tem que jogar aqui com as cores, controlar a quantidade de água, né, para não alagar tudo. Então realmente é um exercício muito interessante e eu recomendo, tá? Mas eu recomendo que antes você faça o tal teste aqui, tá? Vem na última folha aqui e dá uma molhadinha, né? Usa o lápis, pinta um pouquinho e molha, tá bom? E aí você vê o efeito aqui atrás, que é para não ter nenhuma surpresa aqui, tá? Mas aparentemente é isso. Vou deixar secar e depois eu volto. Como eu disse, o segredo da aquarela é realmente a gente deixar secar entre uma etapa e outra. Bom, agora a minha pintura já está completamente seca e eu ainda não vou acrescentar as outras cores aqui, tá? Eu vou fazer o desenho completamente, pintar completamente e depois que tiver tudo seco é que eu vou passar a fazer os detalhes com outras pequenas cores aqui. Então, o que eu vou fazer agora é pintar essas pedras. Essas pedras, elas vão ser um tom de bege, né, de ocre, com cinza, né? Então, vou fazer essas pedras. Aqui eu tô pensando em fazer uma faixa vermelha com letras douradas ou uma faixa dourada com letras vermelhas, ainda não sei. Essas duas cantoneiras aqui, eu tô pensando em fazer, aliás, as três, né? Eu tô pensando fazer com tons de azul, tá? É isso. E depois no final a gente vê se eu vou juntar tudo ou se eu vou deixar assim solto, porque esses desenhos estão soltos, né? Eu tenho aqui um desenho, aqui eu tenho uma cantoneira separada, aqui também e aqui também. Essa cantoneira não tá ligada com nenhuma linha aqui dessa minha árvore, desse meu galho, tá? Então depois eu vejo se eu vou ligar ou não, tá? Então vamos fazer as pedras. Mas antes eu vou fazer isso aqui.
Bom, a pintura das pedras está pronta, em parte, tá? Então, assim como eu fiz com esse galho, eu vou esperar secar. Enquanto isso, eu pinto outra parte. Quando tiver seca, como eu disse, quando tudo tiver pintado, é que eu vou para as novas cores de realce. E aí a gente finaliza a pintura, ok? Então, as pedras, por enquanto, ficam assim. E agora eu acho que eu vou pintar as cantoneiras. Eu vou pintar em tons de azul, então eu vou guardar todos esses lápis e vou pintar em tons de azul. Vamos ver como é que tá assim de longe. Tá assim. Bom, eu queria pintar aqui de dourado também, dourado com azul, mas eu percebi que nessa caixa não tem dourado. Então, se eu quiser fazer alguma coisa para o dourado, eu vou ter que optar por alguma outra cor aqui, talvez essa, né? Que é uma espécie de ocre, claro, que é o que se aproxima mais do dourado em tese, né? Porque o dourado é uma cor metálica.
Bom, eu achei que ficou talvez amarelo demais, tá? Então eu vou pegar a cor mais clara daqui que eu usei, que foi essa, a 0,35, e vou escurecer um pouquinho, porque realmente eu achei muito clara. Eu tinha até clareado mais ainda, ó, eu peguei esse 0,10, que é um amarelo mais... Essa folha também serve pra gente testar, tá? Ó, esse é amarelo assim, que é esse aqui, o 0,10, e esse foi esse aqui, ó, o 0,30, ó, meio alaranjado. É que essa caixa não tem dourado, então tem que fazer umas adaptações, né? Mas eu acho que eu vou pegar esse 0,35, que seria um ocre, né? E vou usar aqui, porque eu achei que ficou muito claro, muito berrante. Então, vou fazer um sombreado com essa cor aqui. E vou fazer aqui em cima, tá? Esse aqui já tá seco, hoje tá calor, tá bom? Então, vou fazer agora, que é pra não esquecer. Ah, eu acho que já melhorou, tá vendo? Ele já deu uma escurecida um pouquinho, porque tava muito berrante, né? E eu resolvi fazer agora, que é pra depois me lembrar desse detalhe. Aqui eu posso clarear um pouquinho, ó, porque tinha, acho que ficou muito escuro, ó, tá vendo? Só um toquezinho assim já clareia. E aqui também. Posso clarear a ponta para iluminar, na verdade. E outra coisa, no começo desse vídeo eu falei do blender, mas o blender, isso aqui é um blender de cera, tá? Então eu não vou pegar o blender e fazer aqui, porque depois quando eu passar o pincel com água, a água vai sambar em cima dessa cera, tá, gente? Então isso aqui, o lápis blender é quando não é lápis aquarela que eu tô usando, tá? É que eu mostrei porque eu sempre tenho o hábito de mostrar o meu material para pintura com lápis de cor. Então, o blender, ele tá sempre junto do material inteiro, por completo, tá? Por isso é que eu mostrei o blender. Mas o blender, no nosso caso aqui, nós não vamos usar, tá? Então, eu vou continuar. Agora, isso aqui eu vou rebater pro outro lado, tá? Porque o outro lado eu tenho uma cantoneira exatamente igual a essa. Então, o que eu usei aqui, eu vou usar aqui também, tá? Então, eu vou parar, eu não vou pintar isso aqui agora, daqui a pouco eu pinto, mas eu vou fazer exatamente o que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui, que é pra ficar igual, tá? Eu pretendo que realmente fique bem parecido. Então, vamos lá, vou colocar aqui, vamos fazer. Então, assim, na pintura com lápis aquarela, inicialmente a gente pinta com lápis seco, né? E na hora que a gente vai passar o pincel molhado, é outra pintura. Então, não é simplesmente pegar o pincel e passar e pronto. Não é isso. Eu tô realmente pintando com um pincel, tá? Não tô só molhando para ativar o pigmento, não. Então, são duas pinturas. Aliás, são mais, né? Porque aqui eu ainda vou colocar mais detalhes, tá? Mas tudo isso é uma pintura. O pincel molhado não é apenas uma ativação do pigmento.
Bom, por enquanto essa parte, né, a gente deixa secar e agora eu vou fazer a mesma coisa nessa daqui. Pronto, vamos ver como é que ficou. Por enquanto tá assim. Aqui eu tenho uma pequena cantoneira, que eu também vou pintar usando esses azuis aqui. Então, vamos fazer logo isso para não perder a mão, né? Como eu digo, não perder a mão da pintura. Vamos lá. Bom, temos isso assim, desse jeito. E agora eu vou partir para as folhas, as flores, né? E as folhinhas, tá? E por último, a faixa. E depois que eu fizer a faixa, eu vou esperar secar bem. E aí sim eu venho com os detalhes, as sombras e as luzes que eu ainda vou fazer, tá? E para isso aqui, a gente também pode, para as luzes, né? Pode usar uma caneta branca, tá? Não necessariamente esse lápis dá muito certo em aquarela aqui, tá? Então, caneta branca ou guache branco, né? Aí aplicado com pincel também funciona, um pouquinho de guache, tá? Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, vou começar a pintura das flores e das folhas.